Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, boa tarde para todos que estão presentes, boa noite para os nossos irmãos que vão assistir mais tarde na sua casa, no YouTube, né? Glórias a Deus por isso, pela tecnologia, glórias a Deus. E os que estão assistindo aqui, não, sim, boa tarde, meus irmãos que estão aqui presentes, em casa sim. Deus abençoe vocês, onde você estiver, você que for assistir depois, ouvindo no seu carro, que Deus te abençoe também. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Bom, hoje, talvez para nós um dos cultos mais importantes, né, na nova aliança é o culto de ceia. Então aprove ao Senhor nos ajudar com essa mensagem, implantar essa mensagem em nosso coração. Então, estou aqui para ministrar para os meus queridos irmãos. O tema da mensagem que eu estou dando é ceia, a provisão de Deus e a nossa indignidade. E aqui a gente vai decorrer falando sobre o princípio da ceia, até chegar ao que foi estabelecido lá em 1 Coríntios. Então, para isso, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 21. Gênesis capítulo 3, versículo 21. A palavra de Deus diz bem assim, ó: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Pai, toda a honra, toda a glória seja dada ao teu nome, por tamanho amor e tamanha graça e tamanha provisão, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo sacrifício do teu Filho, Senhor, por favor de nossas vidas, de nossos pecados, para redimir a humanidade e voltar, Pai, a desenvolver relacionamento contigo, vivência e poder sentar à mesa para participar desse momento. Nós te louvamos por isso. Usa-me, Pai, pela tua misericórdia, para a glória do teu nome. Glórias a ti, Senhor. Bom, irmão, na ceia, sobre a ceia do Senhor, eu gostaria de desenvolver a mensagem do seguinte formato. Primeiro, sobre as refeições sacrificiais que foram definidas, e também sobre a Páscoa até chegar à ceia. O interessante é que, para a gente entender toda a palavra de Deus, ela vai por uma revelação que Deus aos poucos vai se permitindo se revelar durante a história. Então, o princípio da ceia significa, se possível anote, o princípio da ceia significa, ele dá a ideia que a gente se alimente e sejamos nutridos por Deus. O princípio da ceia é esse, que a gente se alimente e sejamos nutridos por Deus. E como é que eu vejo isso, essa ideia, logo no Gênesis, por exemplo? 2 textos, Deus vai falar sobre a criação do mundo, sobre o desenrolar de que Deus foi falando. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, verso 11, você vai ver a seguinte situação. Olha o que está escrito. E disse Deus: produza a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre toda a terra. E assim foi. O texto está nos deixando claro que Deus está falando. E produza a terra. Deus está dando uma ordem. E produza a terra. Amém? Produza a terra. Vai lá para a sua Bíblia em Gênesis 2:8. E aqui a gente encontra uma chave desse texto. Alguém poderia desligar, só diminuir a velocidade aqui do ar, ou só desligar, só para não voar aqui as páginas. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Preste bem atenção no que a Bíblia está dizendo.
Se a gente não entendermos esse princípio sendo aplicado agora, dificilmente a gente vai entender o princípio da ceia. Então, anote isso. O jardim de Deus foi edificado por Ele. Vou repetir. O jardim que Deus plantou foi edificado por Ele próprio. E as outras demais árvores, Deus lançou o quê? Uma palavra: produza. Gênesis 1:11. Gênesis 2:8. E plantou o Senhor. Plantou o Senhor do hebraico está dizendo que Deus manipulou o solo. Deus manipulou a terra. Então a Bíblia está falando que Deus manipulou a terra e pôs o homem no jardim. Plantou o Senhor. Então essa é a diferença de todas as árvores que existiam na face da terra, do jardim de Deus. De todas as árvores, Deus deu uma ordem: produza. Já no jardim de Deus, Deus falou. Deus não falou, Ele falou. Ele plantou, na verdade, e plantou o Senhor. Então esse é o princípio da provisão. E a pergunta que eu faço para você, Deus proveu ao homem. Qual a dignidade do homem nisso? Qual a dignidade de Adão em comer destas árvores? O que Adão fez que merecesse dele de participar do jardim que Deus criou, do jardim que Deus plantou, da mesa que Deus fez, do alimento que Deus proveu? Qual é a dignidade de Adão diante disso? É nula. É nula. Não há dignidade. O interessante é que esse jardim, ele é o santuário de Deus com o homem. Quando a gente fala de santuário, ele está falando de relacionamento, de intimidade. Porque no virar do dia, Deus descia no jardim e conversava com o homem. Então aqui a gente já vê a dignidade humana não tendo nenhuma participação naquilo que Deus provê. Então aqui eu consigo enxergar a primeira manifestação de graça de Deus. Adão em nenhum momento ele precisou pegar uma enxada para plantar o jardim. Adão não precisou pegar uma pá para plantar uma árvore sequer. A verdade é que Deus plantou o jardim e pegou o homem e colocou no jardim de Deus. Então isso é graça, isso é amor. Então observe comigo, a pergunta que eu faço para você é: quem é que entra na sua casa para comer do alimento que você está provendo? Geralmente são os nossos amigos. Nossos inimigos, eles não entram na nossa casa. Eles não se assentam na nossa mesa e comem do alimento que a gente provê. Somente amigos. Então entenda que esse local, o jardim, era um local de mesa, um local de aliança que Jesus constituiu, que Deus constituiu com o homem. E o negócio de mesa é tão importante que a nova aliança, ela foi instituída numa mesa, num partir do pão, num processo de comunhão. Então aqui eu já consigo verificar o princípio da ceia. Deus provendo o alimento e nutrindo o homem. Então Deus convidou o homem sem nenhuma dignidade para estar na sua casa, no seu jardim, comendo na sua mesa de um alimento que ele provê. Está claro. Porém, todavia, nós vemos que Deus deu uma ordem ao homem. Gênesis 2,16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente,
Interessante. Olha a ordem que Deus deu para o homem. No verso 16 e no 17. E ele finaliza: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. A ordem que Deus deu ao homem não começa com ele falando: não coma. Pelo contrário, a ordem de Deus começa: coma de tudo que eu estou lhe provendo. Coma de tudo que eu estou lhe provendo. Então, não comer das árvores do jardim, no contexto de Adão, é tão pecado quanto ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a ordem está implícita: coma de todas as árvores do jardim, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma. Está implícita a ordem. Então é tão pecado ele deixar de comer as outras árvores do que comer do conhecimento do bem e do mal. Eu digo além: é mais pecado Adão deixar de usufruir das todas as árvores e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou te explicar por quê. Só existe uma maneira, do contexto de Adão, dele desobedecer a Deus e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe qual é? Ele virando as costas para a graça de Deus. Vou repetir: só existe uma maneira de desobedecer a Deus e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal: dando as costas para a graça de Deus. Dando as costas para o favor de Deus. Então, Adão, ele não só comeu do fruto proibido, como ele deixou de comer da graça que Deus colocou à disposição dele. Essa é a relação do homem para com Deus. O homem estava na casa de Deus, 100% suprido por Ele. Não há mérito no homem, não há dignidade do homem. Então, a ideia é Deus está fazendo com que nós venhamos nos alimentar da mesa que Ele provê. Esse é o princípio da ceia. Para que sejamos alimentados da vida de Deus. Esse é o intuito de Deus, nos alimentar. Porém, com o advento do pecado, nós vemos a quebra da aliança. Lá no verso 22 e 23 diz assim: então disse o Senhor Deus ao homem: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda e toma também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim para lavrar a terra. Aqui a gente vê uma consequência. A consequência do pecado e o livramento, porque o homem podia comer do fruto da árvore da vida. Mas eu quero pegar esse lado da consequência do pecado. A consequência do pecado: o homem foi expulso da casa de Deus, de seu santuário. Ou seja, Deus está dizendo: já que você comeu daquilo que eu lhe proibi, já que você fez isso, você não é mais meu amigo, não pode mais ficar na minha casa, sentado na minha mesa e recebendo de um alimento que eu estou provendo. Então, para isso, você terá que trabalhar. É isso que está escrito no texto. Então, com isso, Adão teve que trabalhar com dores e prover a sua casa. Então, olha a importância da mesa. Olha a importância da comunhão. Olha a importância da ceia. Quando o homem pecou, foi levantado um muro de inimizade entre Deus e os homens. E isso eu consigo ver claro lá em Romanos, capítulo 5, verso 9 e 10. Romanos, capítulo 5, verso 9 e 10.
que diz assim a palavra do Senhor: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O pecado, ele criou uma barreira de inimizade entre Deus e os homens. E somente através de Jesus Cristo, essa barreira, ela é derrubada. Então, antes éramos inimigos de Deus, e por que foi cortado o acesso? Simples. O teu inimigo não entra na tua casa, ele não se assenta na sua mesa, ele não come de um alimento que você provê. O seu inimigo não faz isso. Com Deus também não é diferente. Com Deus também não é diferente. Então, olha a gravidade de eu e você a chegar diante dessa mesa e não sentar e não comer. Nós estamos dizendo que existe um muro de inimizade entre Deus e nós. Se você já foi alcançado por Cristo, não existe nem uma única possibilidade de você ser inimigo de Deus. Porque o muro que nos separava com Cristo foi derrubado, com seu sacrifício. Em Cristo, presta atenção, em Cristo, Deus não é um tipo de amigo. Em Cristo, Deus não é um tipo de amigo que ora está de boa e ora está ruim. Deus ainda continua tendo inimizade com o primeiro Adão. Porém, a amizade só é restabelecida com o último Adão, Jesus Cristo. Então, por que nós deixamos de ser inimigo de Deus? Porque nós fomos migrados de um representante, o primeiro Adão, para o último Adão, Jesus Cristo. Na morte de Jesus Cristo nós recebemos essa oportunidade novamente de assentarmos à mesa que Deus proveu de novo. A comunhão que o próprio Pai restabeleceu. E ao alimento que Deus está provendo novamente. Ceia, ele fala de pão e fala de vinho. Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. O pão da vida, ele não surgiu de uma relação carnal de um homem com uma mulher. O pão da vida é provisão de Deus. Foi gerado pelo Espírito Santo. Encarnou, Deus se fez presente entre nós. Deus se fez presente entre nós, nascendo como uma criança e vivendo a sua vida, e por nenhum dia ele pecou. É ou não é provisão de Deus? Se fosse provisão do homem, seria uma relação carnal entre um homem e uma mulher. Mas é provisão de Deus, porque ele veio mediante ao Espírito Santo de Deus. Então Jesus foi a provisão de Deus. Não sei se vocês estão conseguindo pegar essa relação com o jardim. Assim como no jardim de Deus, Deus plantou, Deus cuidou com a sua própria mão. Deus chamou o homem à mesa, Deus proveu o alimento. Também em Jesus Cristo, Deus enviou o seu único Filho.
Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou. Então tudo se trata de provisão de Deus. Deus, Ele solucionou o problema de inimizade. O interessante é que o homem tentou solucionar. Como? Colhendo plantas de figueira para tapar o seu pecado. Colhendo folhas de figueira para solucionar o problema do seu pecado. Gênesis 3:7. Mas lá em Hebreus 9:22 vai dizer assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Repita comigo: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então qual foi a solução de Deus para o pecado do homem Adão? Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e o vestiu. Não existia seda na época. Não existia tecido na época. Deus matou um animal inocente. Deus matou um cordeiro e fez a roupa para o homem vestir. Porém, o homem só foi coberto o seu pecado, o pecado não foi tirado. Mas porém, nós vemos aqui no texto a solução para o problema do pecado. Deus teve que vestir um homem e matar um animal inocente. Isso remete à obra completa de Jesus Cristo, quando João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente com Jesus Cristo morto e ressurreto, cumprindo a lei de Deus, cumprindo a obra de Deus, o pecado foi tirado. Por isso que ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não há como Deus cobrir o pecado sem derramar sangue. Deus teve que matar um animal inocente, sacrificando a carne e o sangue inocente pelo pecado. Então, essa é a imagem, essa é a caricatura da ceia do Senhor. Carne inocente, sacrificada, sangue inocente derramada pelo pecado. Isso é ceia. O interessante é que depois de Deus matar um animal, você vai ver lá em Gênesis capítulo 4, que o homem, ele consegue ofertar ao Senhor. Ele consegue levar um animal em sacrifício a Deus. Porém, Deus não se assenta na mesa com o homem. Deus só aceita o sacrifício. Então o sacrifício animal, ele remete à obra de Jesus Cristo em favor ao homem. Então é por isso que a gente vai ver o quê? Deus aceitando o sacrifício animal de Abel, por causa, Deus olhou para o seu interior e para a sua oferta. Porém, a de Caim, você vai ver os frutos da terra. Frutos da terra remete ao quê? Ao trabalho braçal humano, sobre cultivar a terra, colher e depois entregar. Mas porém, nós vemos uma progressão da doutrina. No momento lá em Êxodo, capítulo 24, depois você vê na sua casa, quando Moisés estava com os sacerdotes e os membros do Sinédrio, numa mesa, em comunhão, e a Bíblia fala que Moisés viu os pés de Deus, e os seus pés era como deixa eu ver aqui, os seus pés era como se fosse uma pedra preciosa, brilhosa. Êxodo capítulo 24, depois você lê.
Porém, esses sacrifícios, refeições sacrificiais, elas foram sendo aperfeiçoadas. Então, com isso, depois veio a Páscoa. Veio a Páscoa, instituída por Moisés, a mando de Deus, em memória à libertação do povo de Israel quando estava no Egito. E a ceia, o que ela nos remete? A ceia, ela foi também a perfeição da Páscoa. A ceia nos remete ao sofrimento de Cristo, o Cordeiro perfeito, morto para a nossa salvação. Então, com seu sangue, Deus nos comprou para Deus. E a ceia, ela é um memorial de libertação do mundo, do poder do pecado. Não sei se você está conseguindo enxergar as progressões. Então a ceia, ela é um memorial da nossa libertação pela morte de Jesus Cristo. Então na ceia fica claro e evidente que eu voltei para a casa de Deus para participar da mesa que Deus provê, para se assentar e comer do alimento que o próprio Deus provê a nós. Então aqui a gente entende que a ceia, ela tem que ser comida. Quando nós reunimos, porque eu sozinho, eu sou a habitação de Deus. Porém, todos nós reunidos, nós somos templos de Deus. Não sabeis vós, plural, vós, não sabeis vós, que vós sois, todos, templo, singular, de Deus. Deus só torna templo quando estamos reunidos. Eu sozinho não sou igreja. Você sozinho não é igreja. Nós reunidos somos templo de Deus, singular. A habitação de Deus, para Ele colocar a sua mesa e prover do alimento que Ele está nos entregando. Ceia. Então, você precisa entender disso. E eu já estou quase terminando. Eu estou terminando já. Então, somos casa de Deus, comendo de um alimento que Deus provê. Mas por que nós fazemos isso? Porque a amizade foi restaurada na morte de Jesus Cristo. Na morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus derrubou, cara, isso aqui é muito forte. Deus derrubou o muro de inimizade. Foi derrubado mediante a Jesus Cristo. E por que nós não podemos ficar sem ceia? Porque senão nós ficamos na posição de inimigo e não de amigo de Deus. Não deixe de ceiar. Ceia é provisão de Deus, é mesa, é alimento que Ele provê. Não deixe de ceiar em nome de Jesus Cristo. Talvez você possa estar perguntando, mas Felipe, se eu pecar, eu pequei, eu posso ceiar? Muitas vezes de nós fugimos da ceia do Senhor. Muitas vezes pode ser por implicação do nome. Graças a Deus, nós tivemos o entendimento de mudar o nome. Porque a ideia, quando está o nome Santa Ceia, e aqui eu não estou falando mal dos nossos irmãos que colocam esse nome, até porque a ceia é algo que implica em sacrifício, em algo sagrado a Deus. Porém, quando está o nome
Santa Ceia, eu e você podemos nos remeter que somente santos participam, somente aquelas pessoas que têm santidades participam. Mas se você for ler em toda a Bíblia sobre ceia, tem 5 nomes para a ceia, e eu te garanto, nenhum é Santa Ceia. Os nomes dados são cálice da bênção, cálice do Senhor, mesa do Senhor, partir do pão e ceia do Senhor. Então, para esse ritual, não exige santidade como pré-requisito para participar. Aí aqui eu abro um parêntese. Aos meus amigos e irmãos que têm a prática de santidade, continue com isso. Continue, isso é bíblico. Porém, na ceia, nunca arrote santidade como pretexto que você é digno para participar disso. Porque o principal requisito para participar da ceia é: eu não sou digno. Porque não há dignidade no Adão quando Deus proveu. Não há dignidade em nós quando Jesus Cristo morreu. Então, o primeiro pré-requisito é não ser digno. É entender isso. É entender. Quando eu falo entender que eu sou digno, não significa que como um porco eu vou me sujar na lama. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando do seu entendimento. Apesar de você lutar para ser santo. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Amém, glória a Deus por isso. Então a gente precisa corrigir isso. Que se você pecou, não sei. Quem te ensinou a fugir de Cristo, cara? A ceia é Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Quem te ensinou a fugir dele? Então a nossa posição diante da mesa de Deus nunca vai ser digno. E é por isso que é chamado de graça. É por isso que tem um memorial. Ceia é memorial, para nos lembrarmos daquilo que Cristo fez por nós. Memorial para lembrar que a gente era pecador, que a gente era inimigo de Deus, que nós não éramos dignos. Mas Jesus Cristo veio, quitou a nossa dívida e nos coloca à disposição de Deus como amigos. Cara, isso é o princípio da ceia. Se você não entender isso, você nunca vai ceiar certo. Cara, se fosse só para ceiar quem não pecou nos últimos 30 dias, cara, eu te juro, eu era o primeiro a sair daqui. Eu estava conversando até com o Daniel um dia desse. Eu tenho dificuldade para me lembrar dos 10 mandamentos. Ao todo são 613 leis. Está certo que algumas precisam do templo, então essas não, o homem não participa. Porém, existem as outras. A gente esquece que falsidade é pecado, mentira é pecado, gato é pecado, mentir para o patrão é pecado. Então entenda, ceia, essa mesa aqui é para quem é indigno. É para quem entende a sua posição diante de Deus. O problema é que trocaram a essência da mesa, colocando princípios maçônicos na nossa cultura. Porque é lá na maçonaria que eles vão falar quem é digno de participar. É lá que eles vão colocar uns pré-requisitos das pessoas que são dignos para entrar. Enquanto o princípio da mesa aqui é totalmente diferente. É eu entender a minha indignidade diante de Deus. Então deixar de participar da mesa do Senhor é desonrá-la também. E nós devemos ansiar pelo momento em que dela participaremos, em que delas partilharemos e não evitá-la.
Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, eu finalizo. Eu já quero pedir que os irmãos já venham ficar aqui à disposição para a gente preparar a ceia. 1 Coríntios capítulo 11. Vai falar, verso 27, vai falar bem assim, ó. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpada do corpo e do sangue do Senhor. E é aqui que nós nos perdemos. É aqui que nós nos perdemos, porque nós vemos indignamente. Qualquer pessoa que entenda um pouquinho de português, vai entender que indignamente aqui é advérbio de modo. Então nós ceiamos mal quando achamos que merecemos. Isto é participar da mesa indignamente. Ceiamos mal porque nos achamos dignos. E por isso, muitas pessoas ficam doentes no nosso meio. Está aqui, está escrito aqui, ó, verso 30. Por causa disto há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Dormem é linguagem de expressão para falar de morte. É eufemismo. Porque se você é um crente em Cristo Jesus, a Bíblia fala que você não vai morrer. Na verdade, se você morrer, você vai ressuscitar. Então, para isso ele está falando que muitos dormem. Então é por isso que muitos dormem antes da hora, porque não sabem como ceiar. E indignamente ele está falando da minha condição. Na verdade ele está falando da minha posição diante da ceia. É pensar que eu mereço porque eu fui santo, porque eu pratiquei, eu tentei ser santo. Então com isso eu arroto santidade e me acho digno de participar disso. Isso é ceiar indignamente. Ceia é manifestação de graça e amor de Deus. E no verso 28 ele fala: examine-se, pois, um homem a si mesmo, e também coma deste pão, beba deste cálice. Examinar, ele está mais ligado a você procurar a causa. Sabe o médico, quando o médico ele vai te examinar, ele vai procurar o porquê que você está doente. Ele vai procurar a causa, ele não vai te julgar. Nós lemos examinar e na nossa mente soa julgar. E não é isso que a Bíblia ensina. Examinar é procurar saber o porquê eu vou participar da ceia. Examinar a mim mesmo é o quê? É eu confessar os meus pecados diante desse ato. Eu confessar a Jesus Cristo que eu sou pecador, que eu minto para o meu chefe, que eu sou mentiroso, que eu sou falso. Isso é examinar, é procurar a causa para a qual o corpo de Cristo foi partido em nosso lugar. Isto é ceia, examinar. Examine-se o homem a si mesmo e não se julgue em participar. Julgar é diferente de examinar. Porque o que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação. Eu como e bebo indignamente quando eu participo desse ambiente de forma completamente automática. Quando eu não tenho um hábito de confessar a Jesus, de entender que eu sou indigno, de entender que eu sou pecador, de entender que eu sou miserável e preciso de Jesus. Indigno sempre foi, sempre será a minha e a sua condição diante da ceia. Então é por isso que nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados antes de participar desse momento. Amém, gente?